Não é de hoje que a raça humana vem sendo assombrada por doenças, antigas e novas, oriundas de vírus ou bactérias. A ciência sempre foi e sempre será desafiada, como se o próprio planeta nos quisesse fora dele. Eu sou o Diego Hideki e hoje vamos falar sobre as 5 maiores pandemias da história. Número 1. A peste bubônica. Causada pela bactéria Yersinia pestis, a peste bubônica é disseminada pelo contato com pulgas e roedores infectados. Seus sintomas vão desde inchaço dos gânglios linfáticos na virilha, na axila ou no pescoço, até febre, calafrios, fadigas e dores musculares. A doença foi causadora da peste negra, que assombrou a Europa no século XIV. Estima-se que tenha matado de 75 a 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. Para se ter uma ideia do potencial destrutivo da doença, acredita-se que ela tenha reduzido a população mundial de 450 milhões de pessoas para 300 milhões de pessoas. A peste era chamada de negra porque ela causava manchas negras na pele das pessoas, fruto das infecções provocadas pelo bacilo. Alguns historiadores sugerem que a origem da peste seja chinesa. Sua propagação pela Europa teria ocorrido por meio de caravanas comerciais que se dirigiam para cidades portuárias do mar Mediterrâneo, como Gênova e Veneza. Número 2. Varíola. Por mais de 3.000 anos, a humanidade foi atormentada pela doença, que até hoje é considerada uma das enfermidades mais devastadoras da história da humanidade. Causada por um vírus, a varíola causa febre alta e pústulas por todo o corpo, deixando cicatrizes. Popularmente conhecida como bexiga, ela acometeu o faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França. Ao longo da história, vários surtos da doença foram registrados e causaram mortes em diversas partes do mundo. De acordo com estudiosos, somente no século XX, a varíola causou aproximadamente 500 milhões de mortes. O vírus era transmitido de pessoa para pessoa pelas vias respiratórias. Em 1980, a OMS considerou a varíola totalmente erradicada. Porém, o vírus já foi utilizado como arma biológica, e até hoje as autoridades globais se atentam ao fato do vírus poder ser utilizado como forma de bioterrorismo. Número 3. Cólera. A cólera foi responsável por pandemias em diferentes momentos históricos. A primeira pandemia ocorreu entre 1817 e 1823, saindo do vale do rio Ganges, na Índia, e acometendo a África e Ásia. Na década de 90, no Nordeste brasileiro, foram registrados mais de 150 mil casos. De tempos em tempos, a bactéria sofre mutações, o que acaba causando novos ciclos de disseminação. Sua transmissão ocorre através de consumo de água ou alimentos contaminados, causando diarreia intensa, enjoo e cólicas. Número 4. A gripe espanhola. Muito mencionada ultimamente, a gripe espanhola foi responsável pela morte de aproximadamente 50 milhões de pessoas em 1918. Um quarto da população mundial foi infectada, inclusive o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, que morreu da doença em 1919. O vírus chegou ao Brasil através de um transatlântico que veio da Europa e desembarcou infectados em Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Acredita-se que sua origem seja chinesa ou americana, não se sabe ao certo. O nome gripe espanhola se dá ao fato de que a imprensa espanhola quebrou a censura e divulgou a pandemia para o resto do mundo. Causada pelo vírus influenza, os sintomas eram muito parecidos com a Covid-19. A prevenção foi feita inclusive através do uso de máscaras, quarentena e isolamento social. Número 5. H1N1. A H1N1 desencadeou a primeira pandemia do século XXI. O vírus faz parte do influenza tipo A. Sua origem é de 1918. A doença recebeu o nome de gripe suína devido ao fato de que os porcos foram os primeiros acometidos. Causadora da morte de mais de 16 mil pessoas no mundo, no Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio de 2009. Apenas um mês depois, o país contabilizou mais de 600 infectados, de acordo com o Ministério da Saúde.
O contágio ocorre através de contato com gotículas respiratórias infectadas no ar ou pelo contato com alguma superfície contaminada, causando febre, dor de garganta, tosse, calafrios e dores no corpo. Do contrário do que algumas pessoas pensam, diversas pandemias já ocorreram em escala global na história da humanidade. Você conhece alguma outra? Deixe aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Valeu, falou!